tempo não é muito, mas gostaria que abríssemos a Bíblia em Mateus capítulo 22. Semana passada falámos sobre os primeiros 4 mandamentos. Falámos sobre mandamentos que, na verdade, são expressões, intenções de Deus, de um Deus que quer ter relacionamento connosco. Amém? Não de um Deus que nos quer impor, mas quer que nós o queiramos. Outro dia li uma frase, daquelas frases assim todas jeitosas do Facebook, em que alguém dizia que queria alguém na vida dessa pessoa que não precisasse dela para coisa nenhuma, mas que simplesmente a quisesse. E claro que nós sempre iremos precisar de Deus na nossa vida. Precisamos e iremos precisar. Mas que o nosso relacionamento com Deus chega a um ponto em que nós nos relacionamos com Ele não porque precisamos dele, mas porque o queremos na nossa vida. Porque essa é uma expressão máxima, sabe? Porque no fundo é a expressão do amor de Deus para connosco. Deus não precisava de nós, mas Deus quer-nos, quis-nos na sua vida. E tudo o que Ele fez, e vemos e sabemos que não foi fácil aquilo que Ele fez, o preço que Ele pagou, simplesmente para isso, para que nós pudéssemos estar na sua vida e Ele na nossa. E quando se fala de aliança e quando se fala de relacionamento, é isto. 2 pessoas que querem estar porque querem estar. Não porque têm algum tipo de dependência, alguma necessidade. Apesar de que nós precisamos uns dos outros. Nós temos necessidades. Mas mais do que necessidades, certo? Nós queremos as pessoas na nossa vida porque queremos as pessoas na nossa vida. Porque queremos ter relacionamento, queremos ter uma relação de amor, queremos viver essa relação. Eu acho que isso é muito daquilo que Deus fez connosco e aquilo que eu poderia dizer hoje sobre o desejo de Deus. E nesses primeiros 4 mandamentos nós vimos que é o desejo e o clamor de Deus para que nós o queiramos, para que nós não precisemos de mais nada além dele, para que nós possamos separar tempo para estar com Ele. E os primeiros 4 mandamentos, ou as primeiras 4 intenções, elas são descritas dessa maneira. Hoje vamos falar, apesar de forma muito superficial, dos outros 6 mandamentos que lidam com o nosso relacionamento horizontal. Certo? 10 mandamentos, os primeiros 4 falam da nossa relação com Deus, os outros 6 falam da nossa relação uns com os outros. E, basicamente, desde sempre, esse foi o desejo de Deus, a intenção de Deus. Eu quero ter relacionamento com vocês. E se nós tivermos relacionamento, tu terás bons relacionamentos com as outras pessoas todas. Então, muitas vezes as pessoas olham para os 10 mandamentos como uma ordem de Deus, como alguma coisa que veio para, se não o fizermos, nós estamos feitos. Mas, na verdade, é uma expressão divina a dizer, eu quero ter relacionamento com vocês. Eu amo-vos. E nesse relacionamento vocês vão descobrir coisas, vão aprender coisas e vão ser transformados ao ponto de quando saem da minha presença, embora saia uma expressão porque nós não saímos, andamos na presença dele, nós conseguimos nos relacionar com os outros de forma como Deus se relaciona connosco. E é aí que aparecem os mandamentos de honrar os pais e a mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, ou seja, não mentir e não cobiçar. Tudo isso são aparentemente ordens, mas não são. São expressões de relacionamentos saudáveis. Ou a ausência disso são relacionamentos saudáveis. Então, há uma expressão aqui. Então, Mateus 22, 34, vamos lá ver se eu não me falho aqui. Diz assim, os fariseus, quando souberam que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, o doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Tudo o que foi falado no Velho Testamento dependem disto.
Tudo resumido, metendo numa trituradora, liquidificadora, é isto que dá. E depois há aqui uma coisa tão interessante. É que Jesus está a dizer, este é o grande e primeiro mandamento. Qual? Amar a Deus, no fundo, com tudo, com aquilo que tu és. Não é uma coisa forçada, é o que está lá. Tu tens entendimento, tu tens força, tu tens coração, tu tens a tua alma, tu tens as tuas emoções, tens pensamentos. Então, ama como se ama. Porque quando se ama, a gente não vou amar só com o entendimento, ou vou só amar com as emoções. Não, a gente quando ama está lá com tudo. Pelo menos comigo, os irmãos não sei. Espero que isto não seja os Walking Dead hoje aqui. Ok? Então, e depois Jesus diz uma coisa tremenda, fantástica, que eu acho que a igreja e o mundo, mas se vamos falar pelo menos no cristianismo, muitas vezes tem perdido. É que Jesus põe ao mesmo nível de importância o segundo mandamento com o primeiro. Jesus diz, e segundo semelhante a este, claro que a palavra que foi traduzida para o português de semelhante dá a ideia, ok, é semelhante, mas não é igual. Mas na palavra original significa, é um mandamento igual ao primeiro. Da mesma forma como vocês, espero que vocês me amem a Deus, com o vosso coração, com o vosso entendimento, com toda a vossa alma e a vossa força, é a mesma intensidade e a mesma força com que eu quero que vocês se amem uns aos outros. Não existe esta coisa de que interessa é amar a Deus e depois eu não vou amar os outros na mesma perspectiva. Não existe isso. Caminhar com Deus implica caminharmos uns com os outros. Amar a Deus significa amarmos o próximo da mesma maneira como nós amamos a Deus. E inclusive a nós próprios. Sabe, Deus adora intensidade. Deus é um Deus intenso. Deus, por isso é que Ele não diz que não gosta de mornidão. E alguns usam logo isso para sacar da faca e dizer logo, vão ser vomitados e vão não sei quê, porque Deus detesta não sei quê mornidão. Mas Deus, Ele não é morno, sabe porquê? Porque Ele é apaixonado. Porque quando se move em amor, meus irmãos, nós somos intensos naquilo que nós fazemos. Às vezes até acabamos por ser exagerados, exuberantes. Às vezes até vamos para além daquilo que era suposto. Mas sabe, quando se ama, ninguém está preocupado com aquilo. O interesse é dar lugar ao amor, porque sente amor e então faz o que quer fazer. E Deus sempre fez isso connosco. E Deus diz, mas agora, da mesma forma como nós estabelecemos esse relacionamento, tu amas-me com todo o teu entendimento, coração, porque é a mesma forma como eu tenho amado a tua vida. Agora, partindo desse relacionamento, partes para o outro. E o outro é o quê? É da mesma forma como me amas e te relacionas comigo, tu vais e relacionas-te com os outros. Aliás, Jesus disse isso. Eu agora até vos dou este mandamento. Amem-se, amem uns aos outros como eu vos amei. E aqui encontramos os 10 mandamentos ao longo da Bíblia em muitas outras expressões. Olha, por exemplo, em Romanos capítulo 13, versículo 7, Paulo está a falar também à igreja e diz assim, dai a cada um, versículo 7, no capítulo 13 de Romanos, dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, ou respeito, a quem honra, honra. A ninguém devam coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Sabe que ainda continua a haver uma lei que deve ser cumprida. Mas a lei cumpre-se amando. A lei não se cumpre, meus irmãos, observando o ponto e a vírgula da lei e muitas vezes até usando isso para julgar os outros porque não estão a cumprir. Ele falhou na vírgula. Aquele falhou no ponto. Eu já consigo ter o ponto e vírgula. Nada disso. Porque a Bíblia diz que a lei cumpre-se no amor. Não devam nada. Vocês, na verdade, deixem-me dizer, nós não devemos nada. Espero eu. Nós não devemos nada uns aos outros, a não ser uma coisa. O mesmo amor com que Deus nos amou. O amor de Deus em nós faz-nos, de alguma forma, ficarmos em dívida. Dívida de quê? De amarmos da mesma maneira como Ele nos tem amado. E Paulo está aqui a dizer isto, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Qual lei? Os 10 mandamentos, começa logo por aí. Não gritem a todos ao mesmo tempo, se faz favor. Que é para... Certo? Versículo 9. Com efeito, Paulo está a dizer,
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Hã? Está lá ou não está? Por isso, quando eu falo sobre os 10 mandamentos, a minha preocupação é dizer a cada um de vocês que os 10 mandamentos não foi resultado de um Deus mal disposto, que está zangado connosco, que diz tens que fazer isto, e tens que fazer isto, e tens que fazer isto, e se não fizeres, levas. Os 10 mandamentos é a expressão de um Deus que diz assim: eu quero ter um relacionamento com vocês, porque eu sei que esse relacionamento vai transformar a vossa vida e vai-vos fazer ter bons relacionamentos com todos os outros, a começar contigo próprio. Os 10 mandamentos não foi uma coisa que nos foi dada. Mas Moisés e o fogo e a montanha, está bem, naquele tempo era o que havia, eram os tablets que havia. Aliás, o problema está na tecnologia. Porque já Adão e Eva pecaram por causa da Apple. Quem percebe inglês? Não é? Então, intenção, expressão. Os 10 mandamentos não veio para atrofiar ninguém, nem para dizer tu não és capaz de viver isto. Não, ele diz: tu serás capaz de viver tudo isto de forma natural, tranquila, porque tens um relacionamento comigo. E o relacionamento deve ser a nossa maior prioridade, desejo, vontade. E depois, quando isto acontece, nós estamos prontos para amarmos os outros da mesma maneira. O que significa que se nós temos muita dificuldade... Até vou dizer assim... A nossa dificuldade em amar o próximo revela o nível do nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus, ele não é demonstrado se nós usamos uma Bíblia grande ou uma Bíblia no smartphone. Nosso relacionamento com Deus não é revelado porque eu conheço a Bíblia memorizada, e é bom, não estou a dizer que é mau, é bom. Mas não é isso que revela o meu relacionamento com Deus. Porque os fariseus e os doutores da lei, muitos do tempo de Jesus, conheciam a lei melhor de qualquer outra pessoa, mas não conheciam o coração de Deus. E Jesus foi bem direto com eles. Certo? Nossa relação com Deus não se manifesta porque temos um ar alucinado. Ou até porque nos juntamos com a igreja, que é bom e deve acontecer assim. O meu relacionamento com Deus, ele é expresso na forma como eu me relaciono com os outros. Porque se eu encontro misericórdia com Deus, é fácil para mim passar misericórdia aos outros. Se eu experimento perdão com Deus, é fácil eu perdoar os outros. Se eu experimento generosidade com Deus, é fácil ser generoso com os outros. Se eu experimento paciência com Deus, é fácil experimentar ou praticar paciência com os outros. Aliás, Gálatas fala acerca do fruto do Espírito e está tudo lá dentro. Qual Espírito? O Espírito de Deus com quem nós temos relacionamento. E aí atrás, o que é que vocês acham? Então, mais do que um esforço nosso em olhar para aqueles 6 mandamentos que vêm a seguir e dizer assim, eu tenho que fazer isto porque Deus mandou-me, aqueles 6 mandamentos, eles vão acontecer de forma natural, porque eu tenho um relacionamento com Deus. E eu tenho descoberto nele e experimentado nele a forma correta de nos relacionarmos. Não acham fantástico isto? E a minha necessidade de ir à lei e de ir aos 10 mandamentos foi para dizer, desde o princípio, foi assim. Deus sempre revelou este coração. E Deus continua a revelar esse coração. Então Deus, ele, através de Moisés, ele dá-nos estes 6 mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe. E aqui, meus irmãos, isto aqui está a falar acerca de respeito. E respeitar é importante. A gente ouve desde pequeninos, respeitinho é muito bonito. Eu também gosto de respeito. Não é? Eu gosto de respeitar e sabe, eu já disse isso várias vezes. Às vezes, acho que até se calhar exagero um bocado. Mas em qualquer lugar, mas não é só uma questão de valorização, é uma questão de respeito.
Eu já vi pessoas que trabalham nas ruas a apanhar lixo e passa alguém, porque está alguém ali a apanhar lixo, manda um papel para o chão e a pessoa que o apanha. Isto revela, isto não é alguém poderá dizer, não, eu só estou a assegurar que a pessoa continua a ter trabalho. Estamos a falar de respeito. Quando o respeito existe e está instalado, porque Deus nos respeita. Diga comigo, Deus respeita-me. Olha, Deus respeita-me tanto que Deus até diz assim, epá, estás chateado, sapo? Anda cá ter comigo. Anda cá falar comigo. Diz-me lá então o que é que sentes. Diz-me lá o que é que pensas. Vamos entrar aqui lá numa demanda. Apresenta-me as tuas causas. Vamos ouvir. Deus respeita-nos tanto que apesar de saber tudo aquilo que nós pensamos e sentimos, Ele dá-nos a atenção e o espaço para nós expressarmos quem somos e o que pensamos. Tal é o respeito. Estou, Diniz. Calma. O Diniz está aí com uma atenção. Não é? Até ficou... Ele dizia, pá, encontrei alguém que mexe mais os braços e grita mais do que eu. Amém? E porquê a importância de respeitarmos, aprendermos o respeito, a honra com os nossos pais e com as nossas mães? Porque amar as pessoas, expressando respeito, começa logo nos nossos primeiros relacionamentos. Os nossos primeiros relacionamentos, seja um pai biológico ou um pai adotivo, marca a nossa forma de nos relacionarmos também com os outros. Amém? Então Deus está aqui a dizer, mais do que honrar, é perceberes que eu tenho um propósito. Os teus pais, a tua vida, eles estão lá para te mostrar e te revelar aspectos corretos de relacionamento uns com os outros. Honrar o pai e a mãe, e diz, se não aprendemos a honrar aqueles que nos amam e cuidam do nosso bem-estar, mesmo quando não concordamos com eles, certamente esse desrespeito acompanhará a nossa vida. Agora, isto que está aqui não é apenas um mandamento. Eu volto a dizer, se eu crescer no meu relacionamento com Deus, eu vou crescer no meu relacionamento com os meus pais. Eu já disse aqui, eu tenho pais, não, tenho um pai ainda. Minha mãe já faleceu. Meus pais não foram perfeitos. Meu pai causou bastante sofrimento. Mas sabe quando o meu relacionamento com Deus se aperfeiçoou, vocês sabem que a primeira coisa que surgiu no meu coração em forma de desejo foi relacionar-me bem com o meu pai? Nem foi preciso uma ordem. O amor que Deus pôs no meu coração e aquilo que Ele fez no meu coração fez-me olhar para o meu pai como alguém que precisava. E aí surgiu o perdão, e aí surgiu a honra. E hoje ainda eu honro o meu pai. Não é honrar o que Ele fez de errado, eu honro por quem Ele é. É meu pai, ponto final. Não fez as coisas bem, não fez, certo? Mas Ele é o meu pai. E poder chegar aos 85 anos de idade e sentado com Ele, ver as lágrimas nos olhos na cara dele e Ele dizer, perdão, perdoa-me, porque eu sei que errei, eu sei que falhei. Mas, irmãos, deixem-me dizer, eu não preciso de esperar que isso aconteça para honrar os meus pais. Sabe porquê? Porque quando estou numa relação com Deus, eu aprendo a honrá-los por quem eles são. Não tenho que concordar com eles. Certo? É esta coisa que às vezes a gente tem de que honrar, respeitar, significa concordarmos, mas significa honrá-los, respeitá-los. E eu volto a dizer, quando eu estou num relacionamento com Deus, em que Deus me honra a mim, chamando-me seu amigo, chamando-me seu filho, quando Ele me honra a mim, me respeita, até as minhas decisões Ele respeita. Até aquelas que eu faço erradamente, Deus respeita. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? A relação com Deus é uma relação de respeito. E este primeiro mandamento reflete respeito. E respeito, meus irmãos, leva-nos para um patamar de relacionamento com os outros em que eu disse assim, eu não concordo contigo, mas eu respeito o que tu dizes. Eu já tive várias vezes com pessoas em que argumentamos e temos pontos de vista completamente diferentes. Eu digo assim, eu não concordo contigo, mas eu respeito a tua opinião. E esta deficiência hoje muito na nossa sociedade tem causado graves problemas e até guerras, porque não se compreende, não se respeita as diferenças dos outros.
Este quinto mandamento tem a ver com respeito e já estamos na hora. Não há respeito nenhum. Amém? E lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 5, aquela descrição sobre o amor. A palavra de Deus diz que o amor não desonra ninguém. Não se comporta mal com ninguém. Amém? Ainda bem que concordas, ó Diniz. Sexto mandamento diz, não matarás. E deixa-me dizer que o não matarás, hoje, são poucos aqueles, tirando lá na Síria, infelizmente, e noutros países. Mas nas sociedades ocidentais, só em crimes. Mas não há esta coisa como havia no faroeste. Qualquer coisa saca-se da pistola e mata-se. Não se mata a vida física, mas muitas vezes mata-se a vida da alma. Mata-se sonhos, mata-se planos, mata-se desejos, mata-se intenções, mata-se propósito, mata-se vida. E deixe-me dizer, quem tem um relacionamento com Deus entende que o propósito da vida é gerar vida. Não matarás é muito mais do que simplesmente eu acabar com a vida física de outra pessoa, que apesar também é lógico. E acredito que há muita gente que não o faz só pelo medo de ir parar à cadeia, não propriamente pela falta de vontade. E há muita gente aí que até está treinada a espancar uma pessoa um bocadinho antes dela morrer. Que é para não ir parar pelo menos à prisão por homicídio. Deixe-me dizer que este mandamento é alguma coisa que reflete o coração de Deus. E sabe porquê? Porque Ele, para não nos matar a nós, sacrificou o seu Filho. Deus não é um Deus para matar. Deus é um Deus para dar vida. E este é um conceito errado que nós temos acerca de Deus. O coração de Deus e a natureza de Deus é um coração e uma natureza que dá vida à nossa vida. Claro que aqui está a falar num contexto físico, mas o não matarás é muito mais do que simplesmente matarmos a vida física. Deixa-me dizer, eu conheço muita gente que vive, mas está morta por dentro. Porque não consegue sonhar, não consegue planear, não consegue ter projetos para o futuro, não consegue ter nada. A gente fala, há pouco tempo estava a falar com uma pessoa e estava a falar sobre como é que se diz? Uma noção de profundidade. Certo que isso é uma coisa até que nos olhos já há como é que se chama? Eles têm há um síndrome qualquer que a pessoa perde a noção da profundidade das coisas. Não interessa. Hã? Hipermetropia. Epá, isso é uma palavra mesmo cara. Né? Qualquer coisa. Pronto. Hã? Síndrome vertiginoso. Isso tem mais a ver com coisa. Mas aqui há um problema nos olhos que a pessoa perde a noção de profundidade. Então não tem a noção se aquilo está ao pé, se está longe. Tem a ver com a questão da visão. Mas deixe-me dizer que há muita gente que emocionalmente, em forma de vida, não conseguem pensar, sonhar para além do minuto seguinte. E isso tem a ver com o facto de que as pessoas, algures na sua vida, alguém lhes matou a capacidade de sonhar. E deixem-me dizer que Deus está muito interessado não apenas em vivermos uma vida física, mas vivermos uma vida, ponto final. E vida significa gerar vida. E quando nós estamos a viver num relacionamento com Deus, entendemos que todas as palavras, olha, Jesus pregou e aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, as palavras que vos falei são espírito e vida. Pai diz assim, da mesma forma como o Espírito de Deus vivificou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele vos vivificará. Todo o anseio, todo o coração de Deus, toda a intenção de Deus, meus irmãos, é dar vida onde ela não existe. E deixe-me dizer, quando nós temos um relacionamento com Deus e ouvimos palavras que animam o nosso coração e vemos formas como Deus responde às nossas orações e sentimos a sua presença e à medida que nós vamos investindo no relacionamento vamos percebendo mais disso, como não saímos dessa relação e chegamos ao pé das pessoas e em vez de estarmos a deitar abaixo, estamos a encorajar as pessoas. Às vezes as pessoas dizem, o pastor anda sempre bem disposto. Tem dias. Nem sempre ando bem disposto. Mas deixe-me dizer, a minha má disposição não é para andar a passar aos outros. É para eu
triturá-la cá dentro, processá-la cá dentro, e quando estou com as pessoas, eu ou brinco, ou rio, ou encorajo, ou digo alguma coisa para levantar as pessoas, para projetar as pessoas, para levar as pessoas a olharem para o seu futuro, para sonharem, para planearem, para pensarem coisas. Meus irmãos, Deus é Deus de vida. Diga comigo, Deus é Deus de vida. Este mandamento tem muito mais a ver, é muito mais abrangente do que simplesmente não mates uma pessoa. Há muitas formas de matar pessoas, gente. Quando eu vejo esta tragédia, não, aquilo é um crime, o que está a acontecer na Síria. Aquilo que está a acontecer ali, como já aconteceu noutras partes do mundo, é de cortar o coração. Ver crianças e crianças e crianças e crianças a serem sacrificadas. E depois deixem-me dizer uma coisa. Como é que as crianças que vão sobreviver vão encarar a sua própria vida? E vão conseguir esperar coisas melhores da vida. E vão conseguir sonhar para além daquilo que é a sua circunstância e aquilo que elas veem. Como é que elas vão conseguir? Porque isto podem até não matar toda a gente, mas vai matar muito da alma daquela gente. Não matarás tem tudo a ver com a relação de Deus connosco. No passado, sacrificava-se animais. E nem isso Deus mais quis. Acabou o tempo de sacrificar animais e sacrificar vidas, acabou. Eu vou oferecer o último sacrifício final, completo, eficaz. E Jesus foi à cruz e morreu para nós. Ofereceu-se como sacrifício. E ali pagou toda a injustiça. Para quê? Para que nós não vivamos mais na frequência da morte. E nos nossos relacionamentos uns com os outros. Por isso é que a palavra de Deus diz, sempre que abris a tua boca, que sai a palavra de edificação. Sai a palavra de encorajamento. Seja a palavra que abençoe, que anime, que encoraje. Amém? Até pode ser uma palhaçada, mas se puser o outro mais animado, então que seja. Pelo menos dá-lhe ali para mais umas horas. Mas o que eu estou a dizer é que quando nós temos esse relacionamento com Deus, o nosso relacionamento uns com os outros vai ser diferente. Neste contexto, se calhar fazia sentido dizer, não matarás o teu vizinho. Não matarás o teu próximo. Sabe porquê? Porque naquela altura o pessoal matava-se uns aos outros. Começou logo com Caim e Abel. Isso é que ainda hoje o Caim anda aí. Caim. Certo? Começou logo na origem. Assassínio, morte. Então fazia sentido, da forma como foi expressa naquele momento, dizer assim, epá, parem lá com isso. Mas também vocês só vão conseguir fazer isso se tiverem um bom relacionamento comigo. E vocês vão perceber que isso não faz sentido para mim. Eu não quero morte de ninguém. Nos nossos dias, pelo menos no nosso contexto, Deus não está a dizer, pá, não mates a pessoa que está ao pé. A gente não precisa sequer ouvir Deus, porque a lei metia-nos logo em sarilhos. Mas há muitas formas de matar e há muitas formas de dar vida. O poder da vida e da morte está na língua. O poder da bênção e da maldição está na língua. Abre a tua boca e dá vida. Profetiza palavras de vida. Quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Significa que vida será brotada de ti, do teu espírito, da tua alma, para a vida daqueles que estão contigo. Então, mais do que um esforço em controlar as minhas palavras, é esforçar-me, investir na minha relação com Deus. E tudo na minha vida vai ser transformado. Sempre que eu estou com outras pessoas, eu quero produzir vida. Eu quero espalhar vida. Aliás, deixe-me dizer que o espírito profético é este. Aonde eu chego, eu falo palavras de vida. Há um lugar de ossos secos, eu profetizo vida. Nos lugares onde há morte, eu profetizo vida. Nos lugares onde não há vida, eu profetizo vida. Porque na minha relação com Deus, eu encontro vida e encontro na vida o próprio propósito da vida, que é o quê? Que é gerar mais vida. Esta semana estava a falar com uma pessoa. Pois, porque os animais ainda não consegui aprender a falar com eles. Estava a falar com uma pessoa num contexto e estávamos a falar acerca, sei lá, da demografia. Falou-se da taxa de natalidade em Portugal. E estávamos a falar de várias questões. Questões profissionais, de empregos, as gerações que estão a ir embora do país para emigrar, a falta de natalidade no nosso país e tal. E aquela pessoa vira-se para mim e diz assim, mas até é bom que assim seja. Lá está, eu respeito, mas que me deu vontade de lhe mandar com um pau, deu. Até é bom que assim seja.
Porque o mundo já vai, daqui a não sei quantos, são quase 8 bilhões de pessoas. E o mundo não vai conseguir suportar esta gente toda. É necessário que haja gente, que não haja tanta natalidade e até há necessidade que gente morra. E depois ele diz, ontem estive a ver a televisão, houve lá aquele tiroteio nos Estados Unidos, quando fui a ver só tinham morrido 2 pessoas. E estamos a falar de gente formada. Não é? Gente formada. Ou deformada. E eu... o meu modo gentil de ser. Eu disse assim, mas isso não faz qualquer sentido. O propósito da vida é gerar vida. O propósito da vida é gerar vida. Só se eu viver na morte, com um espírito morto, é que eu vou gerar morte. Mas se eu estou ligado ao espírito de vida, eu vou gerar vida. Amém? No mínimo, eu não vou desejar a morte de ninguém, só para que eu tenha mais espaço para viver. Que é isso, Jesus? Mas deixe-me dizer, estamos a falar aqui de 2 dinâmicas diferentes. De 2 espíritos diferentes, de 2 perspectivas diferentes. Deus diz, não matarás. E não matarás, porque Ele também não fez isso connosco, não fará nunca. Deus é Deus de vida e Ele gera vida no nosso coração. Se eu tenho e se eu estou num relacionamento com Ele, eu vou crescer. E alguns dirão assim, oh, graças a Deus que eu não mato ninguém. Olha, eu já matei algumas pessoas. Até a irmã ainda está livre. Sabe que Jesus, isso é outro patamar, mas Jesus quando chega ao Novo Testamento diz assim, não importa tanto a letra da lei, importa é o espírito da lei. E o espírito é este. Mesmo que tu não mates ninguém fisicamente, mas se no teu coração tu odiares alguém ao ponto de desejar a sua morte, tu já cometeste homicídio. Mas eu sei que os irmãos não têm esses problemas. Eu é que sou um desgraçado, um miserável, a quem Deus tem sido misericordioso, e estou-vos aqui a dizer que eu já matei alguns. Alguns comi-os vivos. Interiormente. Romeu, sério. Interiormente. Certo? E também, porque demorei a lá chegar, às vezes a gente abria a boca e sabe que até uma verdade dita de forma errada pode matar mais do que edificar? Hein? Mas sabe o que é que torna vivo as coisas? É o coração. Se o amor está lá, o Espírito de Deus está lá, a verdade, aliás, a palavra de Deus diz para nós falarmos a verdade em amor. Transforma os nossos relacionamentos horizontais. Então, eu vou terminar aqui, porque já é 12:10 e ainda só consegui falar de 2. Mas eu vou-vos deixar esta expressão. Aquilo que expressa e revela o nosso relacionamento com Deus é a forma como nos relacionamos uns com os outros. Temperamentos diferentes conhecemos. Personalidades diferentes conhecemos. Ninguém está aqui a dizer, nem Deus quer, que nós sejamos todos iguais. Nunca o seremos. Mas a forma de nos relacionar... Ou se fôssemos todos iguais, nem havia problema de relacionamentos. Porque ao sentar-me, eu convidava a Elizabeth para irmos ali almoçar e sentávamos e já sabíamos o que é que os dois íamos comer. Certo? E qualquer coisa que eu houvesse falar com a Elizabeth, pensávamos igual. Tínhamos a mesma opinião e o mesmo sentir. É isso mesmo, pá. Somos almas gemés. Gêmeas. Alguém percebe o que eu estou a dizer? A dificuldade, a complexidade dos relacionamentos está no facto de sermos precisamente todos diferentes. E pensarmos todos de maneira diferente. E nunca foi a intenção de Jesus chegar aqui e fazer de nós pessoas formatadas. Jesus apenas veio para nos chamar a termos relacionamento com Ele e nessa transformação temos relacionamento uns com os outros e vamos transformar o mundo através da forma como nos relacionamos. Completamente diferentes, opiniões diferentes, sentidos diferentes e é isso é que é fantástico. É isso é que também é difícil. Mas depois na relação com Deus, nós vimos e conseguimos trazer esse mesmo coração. Irmã Elizabeth, eu estou a falar com ela e diz, não acredito em nada daquilo que o pastor está a dizer. Ok. Isso não vai mudar nada.
na nossa relação. Eu vou continuar a amá-la, vou continuar a ser amigo dela, vou continuar a ouvir as opiniões dela, porque até eu não sei tudo. E às vezes, na opinião divergente, eu aprendo coisas. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Não matarás. E muitas vezes nós eu fui, agente de morte por não saber compreender, por não saber ver, por não saber sentir, por achar que de alguma forma a diferença de opinião e de forma de estar, certo? É causador de problemas e nem sempre é. E logicamente, se estivermos todos na mesma frequência, eu não vou ter grandes problemas com ninguém. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Deus é Deus de vida. E na vida nós temos esse propósito. É gerar mais vida. Por isso em 1 Coríntios 13:5 diz: o amor não guarda registro de erros. Não contabiliza essas coisas.